preocupado com isso. Glória a Deus. A minha maior preocupação é pregar a palavra de Deus. Santo Deus. Nós estamos acostumados a ouvir mensagens de efeitos, jargões já prontos. Mas ouvir uma palavra de arrependimento, poucos querem ouvir. Então vamos lá. Eu vou ler o verso de número 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, livro de Romanos é o maior tratado teológico no Novo Testamento, porque nesta carta Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, um itinerante fiel às Escrituras, um missionário fiel à palavra de Deus, vai alcançar as alturas e contempla o plano glorioso da redenção. Todos nós conhecemos e sabemos que Paulo era perseguidor da igreja, maltratava os crentes. Se alguém fosse um dia pregar a palavra para Paulo, Paulo arrastava no meio da rua, matava de uma tal forma, porque ele fazia parte de um grupo que odiava os cristãos. Esse grupo se chama religiosidade. E é interessante que os irmãos conhecem a história e sabem muito mais do que eu que prego. E Paulo, um certo dia, teve um encontro real com Jesus, aonde uma certa feita ele está com um decreto em mãos, e nos céus aquele decreto seria o seu último como perseguidor da igreja. E a história narra para nós dizendo que ele manda preparar cavalos, manda preparar cavaleiros para destruir a igreja de Jesus na terra. Uma igreja ora que está plantada em Jerusalém. Uma igreja ora que também foi plantada em diversas regiões da Mesopotâmia. E é interessante que este homem se preparou para destruir, mas no céu já tinha um decreto para restaurar a vida de Paulo. Paulo estava com um decreto em mãos para matar, mas nos céus tinha um decreto para dar vida a Paulo. Interessante que a história traz uma narrativa bem importante, porque o projeto de Deus ele recua a eternidade. Não há improvisão nos decretos divinos do Senhor. Ninguém pega Deus de surpresa, mas Deus pode pegar a gente de surpresa. Eu vou repetir isso aqui. Ninguém pega Deus de surpresa, mas Ele pode pegar você de surpresa.
como é que ele pode me pegar, baterista, de surpresa? Você pode estar aqui, depois do culto, você pode estar numa esquina, fazendo coisa errada, e Deus pode te pegar de surpresa. E é interessante que esta carta é uma carta que ela não precisa revisar os planos. Antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas. Deus criou a humanidade, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus deu vida àquilo que não tinha vida. Deus criou um jardim belo, lindíssimo, e colocou um homem lá para cuidar e zelar do jardim. Ele não precisava revisar seus planos. Por que ele não precisava revisar seus planos? Porque tudo que ele já tinha estabelecido sobre a terra, ele não precisaria fazer nenhuma revisão. Antes dele formar o homem do pó da terra, ele não fez nenhuma revisão. Ele simplesmente pegou o homem do pó da terra, criou o homem, moldou o homem, formou o homem, e faltava no homem aquilo que ele não tinha. O que? O fôlego da vida. Então Deus pegou aquilo que estava dentro dele e colocou para fora. Colocou dentro de mim, colocou dentro de você, colocou dentro de mim, colocou dentro de você. Eu vou repetir aqui, irmão. Ele colocou dentro de mim, colocou dentro de você. E por mais que você tenha o fôlego de Deus na sua vida, tem gente que é ingrato. A ingratidão mata. Tem gente que é egoísta. O que é egoísta? É querer além daquilo que ela já tem. Glória, eu estou na parte introdutória. Meu Deus, aleluia. Devagarzinho a gente chega. Tem gente que ele, na cabeça dele, ele já deve estar pensando: esse pregador aí não vai sair nada. Ele está começando muito devagarzinho, né? Só que tem gente que gosta daquele pregador que ele já começa no barulho. Eu gosto de começar devagarzinho, igual Fusca. Demora para pegar, mas quando pega, aí que é bom. Por que é que Cristo não precisava revisar seus planos e não precisa fazer nenhuma revisão? Porque antes dos tempos eternos, Deus já havia decretado e já havia criado todas as coisas para o louvor da sua glória. É interessante que ele não precisava trazer à existência as coisas que já existiam para derivar da criação alguma glória para si. Deus não depende da criação. Escute isso aqui, grave. Deus não depende da criação, é a criação que depende dele. É interessante que Deus não precisa criar o homem para preencher a lacuna do seu ser, não. É o homem que precisa de Deus para preencher o seu vazio. Eu vim pregar aqui essa noite no aniversário de 3 anos da igreja Missão Apacentar e dizer para alguém que está aqui essa noite: se você adentrou aqui essa noite com vazio no teu coração, dizendo o vazio será preenchido por um cigarro de maconha, você está enganado. O vazio será preenchido por um copo de uísque, você está enganado. Mas se você veio aqui essa noite dizendo: Deus, eu quero ser preenchido pela tua presença, você está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo, porque ele quer preencher o teu vazio. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, levante a mão lá em cima, diga aleluia, porque ele está aqui, porque ele te ama. Nas palavras de Michael Holton, ele disse que não é Deus que é solitário sem o homem, é o homem que é solitário sem Deus. Quando você não tem Deus, você não tem nada. Mas quando você tem Deus, você tem tudo. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Quando você não tem Deus, você não tem nada. Mas quando você tem Deus, você tem tudo.
Irmão, eu estou há dias estudando essa mensagem aqui, irmão, porque essa mensagem ardeu no meu coração. E olha que eu, como pregador, amante da palavra, tive que tirar R$200 do bolso para comprar um livro de Romanos para estudar, tá bom? Então me ajude a pregar aqui essa noite, porque o Senhor ministrou no meu coração. Você pode ter chegado aqui solitário, com um vazio no coração. Ele está dizendo: eu quero preencher a lacuna que está dentro do teu peito. Ele está dizendo: você não vai para casa da mesma forma que você chegou. Glória a Deus, aleluia. É santo Deus. Aleluia. Por nossa união com Cristo, morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Você não pode fazer aqui o que você fazia lá fora. Você tem que fazer lá fora o que você faz aqui dentro. Glória a Deus. Pegou, irmão, isso aqui? Você não pode fazer aqui o que você fazia lá fora, mas você pode fazer lá fora o que você faz aqui dentro. Tem alguém aí, irmão? Tem alguém aí que pode glorificar a Jesus? É interessante que eu morri com Ele para o pecado, mas ressuscitei com Ele para uma nova vida. A pergunta que não quer calar é: quem era você sem Jesus e quem é você com Jesus agora? É interessante, pastor Ricardo, que a gente estamos acostumados a ouvir mensagem de efeito. Receba, Deus vai dar um milagre, Deus vai abrir uma porta, mas Deus não me trouxe aqui para dizer que Ele vai abrir uma porta para você, não. Deus não me trouxe aqui para dizer que Ele vai te dar um carro novo, um apartamento do ano, não. Ele está dizendo: você vai morrer comigo para o pecado e vai ressuscitar comigo para a vida. Eu tenho vida nova. Quem acredita nisso, por 10 segundos adore a Ele. Por 10 segundos adore a Ele. Sabe por quê? Porque lá fora, antes de você ter uma vida nova com Jesus, você era um traficante, era um bandido, era um ladrão, era uma prostituta, e hoje você é levita da casa do Senhor. Você é obreiro, é pastor, é pregador e está servindo a Ele com prazer e alegria. Você tem que ser grato a Ele pela renovação da mente. A carta a Romanos, ela abrange, ela abre, ou ela descortina para nós todas essas verdades, tomando-os pela mão e conduzindo pelas veredas da doutrina da graça. Do capítulo 1 de Romanos ao capítulo de número 11, corrigindo as igrejas, não é nenhuma teologia da prosperidade, é a teologia da graça, é cruz. Porque se você ler lá os livros de Romanos, Filipenses, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª, 2ª, 3ª Tessalonicenses, você vai perceber que é só cruz, não tem moleza, irmão. Quem escolheu o tema foi vocês. Eu falei com o pastor Ricardo: você é maluco de ter escolhido um tema desse, e eu vou pregar o tema. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então vocês é crente. Santo Deus. Porque quem é que quer pregar uma mensagem da cruz hoje em dia? Qual é o pregador que quer pregar a mensagem da cruz? Porque sabe, pastor, que se pregar a mensagem da cruz, a porta vai se fechar. É ou não é? É, irmão.
Muito dele imagina que pela primeira vez o início de Yeshua pregando no aniversário de 3 anos, vou trazer uma mensagem de impacto, vou trazer a minha melhor mensagem. Não, eu não estou preocupado se a porta vai fechar, se a porta vai permanecer aberta. O meu negócio é com Deus, irmão. Eu sou fiel à palavra, eu sou fiel ao texto. Ultimamente eu estou respeitando o tema, porque tem pregador que não respeita tema. Você ora, você consagra, você pede a Deus, Deus dá, Deus fala. Você passa 2, 3 meses para o pregador estudar. Aí quando chega no dia ele diz: eu senti no meu coração, Deus falou comigo que não é para pregar no tema. É mentira, é porque ele não estudou. Porque quando você estuda, Deus vai abrindo a sua mente, Deus vai fazendo você lembrar de tudo aquilo que você estudou. Seja fiel ao texto, à palavra que ele confiou. A carta aos Romanos, escuta isso aqui. A carta aos Romanos, John Murray, ele vai dizer para nós que essa carta aos Romanos é a exposição e uma defesa do Evangelho da Graça. Paulo nunca foi em Roma, mas ele escreveu para os romanos. Paulo nunca foi em Roma, mas ele sempre escreveu aos romanos. Paulo nunca foi na Grécia, mas ele escrevia para os irmãos da Grécia. Em vários lugares, se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 11, o tanto de lugares. Eu vou dar uma referência melhor para você olhar depois. Lê o capítulo 16 de Romanos todinho. Você vai ver Paulo saudando todos os irmãos de várias cidades. Ele sauda, mas ele não vai fisicamente nas cidades. Ou seja, ele sempre está lembrando e escrevendo e enviando para os irmãos. Ele sente falta e para ele abraçar os irmãos, ele escreve cartas. Quem é época de escola aqui antigo? Quem já foi? Quem é de escola aqui antiga? Levante a mão. Quando você ia paquerar uma jovem, escuta isso aqui, irmão, olha o mistério. Paulo escrevia carta aos irmãos. Eu vou dar um exemplo que é risonho, mas era uma verdade. Quando a gente olhava para uma jovem na escola, a gente fazia o quê? Escrevia uma carta e mandava para ela, sim ou não? Sim. Aí no final da carta tinha lá: você quer namorar comigo, sim ou não? Quem é dessa época aqui, irmão? Vai falar que você nunca escreveu carta. Só que Paulo, ele escreve carta aos romanos de uma forma diferente. Glória a Deus. Ele escreve carta aos romanos, não está pedindo namoro dos irmãos, não. Ele está pedindo arrependimento de todos eles. Ele está dizendo para os irmãos em todas as cartas que eles precisam se converter dos maus caminhos, que eles precisam se arrepender das suas atitudes, se arrepender das suas escolhas, se arrepender dos lugares que não é para andar. Por que, pastor Ricardo? Deixa eu falar uma verdade que ardeu no meu coração. Tem crente que é crente, até o diabo é crente, e até eu entendo que você pode cantar bonito, você pode tocar bonito, eu posso pregar bonito, mas muitos deles não são convertidos de verdade, porque a palavra crente significa crer. Então todo mundo aqui é crente, mas convertidos são poucos que são convertidos, que precisa se converter de verdade. O que é converter de verdade? Está adorando a Deus aqui e dentro de casa adora do mesmo jeito, está dando glória a Deus aqui e em casa dá glória a Deus do mesmo jeito, mas há uma geração aí fora que ele dá glória a Deus aqui e lá dentro de casa ele fala palavrão, ele xinga, ele abre a boca para falar o que não é para falar. Aí tem pregador que prega aqui, terminou o culto, vai para a boate, chega no outro dia, o Senhor vai passar a vassoura em muitos lugares para limpar o seu jardim. Essas horas, glória a Deus, até diminui.
detalhe para vocês que não conhecem a carta aos Romanos. Os grandes avivamentos espirituais que aconteceram na Inglaterra no século XVIII foram através dos romanos. E quem nos ajuda a entender são os historiadores da época. Esses historiadores da época, um deles são John Wesley, estava no dia quando acompanhou e vivenciou o acontecimento, o grande avivamento. Naquele tempo havia grande sequidão espirituais, pregadores que pregavam sermões mortos para auditórios vazios. Esses mesmos pregadores desciam do púlpito para se embriagar nas mesas dos jogos. Poucos pregadores ousavam crer na veracidade e acreditar nas escrituras sagradas. Lembro-me agora que uma certa feita fui eu numa vigília, um pregador convidado de fora. Ninguém conhecia aquele moço. Ele pregou, o céu se abriu e Deus usou ele. No final do culto, sabe o que ele disse para a igreja? Eu sou macumbeiro. Falou em línguas estranhas, pregou a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Muitos crentes que não estão atentos à verdade do evangelho estão comendo gato com lebre por aí. Eu costumo dizer, quer ouvir Deus falar? O que você tem que fazer? É só abrir a Bíblia. Na minha época assim, irmão, nasci no berço evangélico e eu sou assim até hoje. Eu não fico por aí procurando profeta que revela CPF, que revela RG, que revela placa de carro, que revela placa de moto. Quer revelar? Revela! Mas eu ainda continuo com a revelação da palavra. É a palavra que Deus vai falar comigo, é a palavra que vai abrir, e o Senhor vai falar comigo de uma forma especial. Não adianta eu querer sair por aí atrás de A de B, sendo que a palavra é a boca de Deus na terra falando comigo. É o Senhor. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele aplicou em seu coração 5 propósitos para escrever essa carta. Primeiro propósito, ele vai pedir oração da igreja em seu favor. Um líder pedindo oração porque está do lado de fora, pedindo oração a seu favor. Eu acredito nesse negócio, Deus. Quem é que já orou pela sua liderança aqui? Eu acredito. Paulo estava prestes a realizar uma viagem missionária. Romanos capítulo 15, verso 30 e 31. Quando ele escreve a carta, ele envia com um propósito, uma oração ao seu favor, porque ele irá fazer uma viagem missionária. Quando alguém viaja para fazer a obra por aí afora, vai num estado ou algum país, o que a gente faz? A gente ora por eles. Segundo lugar, Paulo, no seu primeiro, ele pede ao povo de Roma que ore por ele. Segundo lugar, ele vai pedir ao povo que demonstre seu carinho por ele, porque em breve ele mesmo vai pessoalmente em Roma.
Ele não vai visitar ou enviar carta, ele simplesmente vai em Roma. Dessa mesma feita, ele vai lá pessoalmente conhecer o povo. E esse é o desejo do seu coração. Ele está dizendo no coração: eu desejo visitar a igreja de Roma, mas isso foi impedido por alguns romanos que não gostavam de Paulo pela sua mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Pegou quem não quis. Paulo foi em Roma e foi impedido pelos romanos de pregar a mensagem lá. Aleluia. Imagina Pedro pregando aqui hoje. Imagina Paulo pregando aqui hoje. Imagina João Batista pregando aqui hoje. João olhando para alguém dizendo raça de víbora, olhando para alguém dizendo você é hipócrita, olhando para outro dizendo raça de cobra. E aí, o que vocês iam fazer? Ia ficar sentado ouvindo ou ia levantar e ir embora? Hoje eu posso dizer com plena convicção que se tivesse o João Batista hoje aqui, ia ter pouca gente aqui ouvindo ele, porque não é todo mundo que gosta de ouvir verdade, não é todo mundo que gosta de ser chamado de hipócrita, ser chamado de víbora, ser chamado de raça. Ia levantar e ia ficar lá fora até o culto terminar. Mas vocês é crente, irmão, vocês gostam da palavra, mas ainda assim eu digo que mesmo com essa mensagem, tem crente que está remoendo por dentro, não vê a hora do culto acabar para o pregador parar de pregar. Mas eu tive um tempo, foi me dado um tempo, e eu quero dizer para alguém aqui: a mudança na tua mentalidade precisa ser mudada, não vai permanecer da mesma forma. Como é que muda a mente? Você está aqui, mas você não quer estar aqui. Aleluia. Você está aqui, mas a sua mente não está aqui. Mas Jesus é bom que ele te achou. Aleluia. Terceira coisa, Paulo ele vai compartilhar alguns dons que ele tem com o povo de Roma. Quarto lugar, ele vai ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Por que ele foi enviado? Porque ele quis uma base missionária lá próximo. Ele quis construir missões, um grupo de missionários. Ele não ia precisar escrever mais cartas, porque lá já ia ter missionários. Deixa eu dizer uma coisa e deixar bem claro para você entender: evangelismo é uma coisa e missão é outra. Não confunda. Achar que você está fazendo evangelismo e está fazendo missão ao mesmo tempo. Não dá. Evangelismo é uma coisa e missão é outra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ir embora, diga aí. Aí, Maria. Diga comigo: vidas transformadas. Vidas transformadas. Está fraco para muita gente. Diga: vidas transformadas. Vidas transformadas. Relacionamento transformado. Relacionamento transformado. Deixa eu só te explicar isso aqui. Se você tem uma vida transformada em Cristo, você tem um relacionamento com Cristo transformado. A sua vida foi transformada. A sua vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Então nós temos um relacionamento transformado. Com base no quê? Aleluia. Na palavra. A palavra transforma. A palavra muda. Glória. A palavra restaura. Quando você tem uma vida transformada, você tem um relacionamento transformado. Dos capítulo 1 ao capítulo de número 12,
Paulo aborda o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como prova da sua misericórdia, ele subiu na cruz do Calvário por amor a nós e morreu por nós, foi sacrificado por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou por nós. E em breve ele vai surgir nas nuvens para buscar a sua igreja. E deixa eu dizer uma coisa, só vai subir quem está preparado, transformado com a sua vida em Cristo Jesus. Deus, aleluia. Até o capítulo 11, Paulo vai tratar da doutrina. No capítulo 11, Paulo vai tratar da doutrina. No capítulo 12, ele vai tratar da ética da igreja. O que é tratar da ética da igreja? Posso dar um exemplo? Posso ou não? Pode. Ética da igreja é isso aqui, ó. O pregador está pregando, um monte de gente andando. Aí Paulo vai tratar disso no culto. Quando o pregador está sendo usado, a igreja ouve Deus. Mas quando é que Deus está falando, um monte de gente fica andando. Então Paulo vai chamar a atenção dos romanos. Ele agora vai tratar da doutrina. Em Roma ele vai falar dos usos e costumes de uma palavra. Ele vai falar do que pode, do que não pode, do que serve, do que não serve, do que pode falar, do que não pode falar. Agora no 12, ele vai tratar da ética cristã. Prova disso, que no livro de Atos capítulo 20, ele está num culto, e neste culto ele está celebrando a ceia, mas alguém faltou no culto. Olha a ética que Paulo tem e ele passa para nós. Alguém faltou no culto, ele para a pregação, desce ao primeiro andar, traz o menino de volta e prossegue o seu discurso. Ética. A pergunta que não quer calar: qual foi o dia que você parou o que você estava fazendo para buscar alguém que se perdeu? Qual foi o dia? Cadê aquele irmão que sentava do seu lado e hoje ele não senta mais? Cadê aquela irmã que cantava no grupo das irmãs e aonde ela está hoje? Aquele adolescente, aquele jovem. Aleluia. É forte, Jeová. Meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Imagina, irmão. Ele traz uma exortação doutrinária e agora uma exortação ética para a igreja. Porque, com todo respeito ao tema, pela renovação da mente, sim ou não? Sim. Eu sei, fazer congresso não é fácil. A gente passa por lutas, provações, é dificuldade, é tanta coisa que acontece. Mas quando a gente escolhe um tema, a gente tem que entender o que está por trás da palavra. Olha o que o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Glória a Deus. Uma certa feita, Dwight Moody, ele disse assim, ó: o navio está no mar e o mar não está dentro do navio. O que é isso? A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória. Aleluia. No capítulo 12, Paulo vai focar sua atenção nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com os seus inimigos. Aí quando fala dos seus inimigos, quem é que quer ter aproximação dos seus inimigos? A gente quer ter aproximação com os familiares, com os amigos, com os patrões e com os inimigos. É uma pessoa te maltratar, falar mal de você, fazer uma arruaça da sua vida. E no final das contas você chega assim, ó, vem cá, então. E ó, eu te amo em Cristo Jesus. Ele está ensinando a igreja de irmão a amar a Deus, a nós mesmos, a igreja e os seus inimigos. Quem é que quer amar os inimigos? Como é que consegue adorar a Deus sabendo que o meu inimigo não é bem comigo? A Bíblia diz: amai uns aos outros como a ti. Essa aqui é uma pregação dos essênios quando viviam no deserto, juntamente com João. Eles pregavam mansidão, pregavam amor, pregavam essa mensagem: amar a Deus sobre todas as coisas, amar os teus inimigos como a ti mesmo. Não adianta, irmão, deixa eu dizer uma verdade, não adianta nós amar a Deus e odiar os nossos inimigos. Tem que amar a Deus e amar os inimigos. Esse é o Evangelho de Jesus. Está achando que o Evangelho é fácil? Está achando que viver o Evangelho é cortesia? Está achando que viver o Evangelho é simplesmente chegar numa festa e ter coisas boas? Tem. Mas o Evangelho também é sofrimento. O Evangelho também é perseguição. O Evangelho também é luta. O Evangelho também é prova. O Evangelho é todas e mais um pouco. Mas seja fiel à palavra. Glória. Não podemos ter um relacionamento vertical correto. Seus relacionamentos horizontais estão todos errados. Em uma parte você é certo, mas na outra você é errado. Vou dar um exemplo. Aqui você é crente, lá fora você é descrente. Aqui você roda no manto, aqui você gira, você capota, você faz aviãozinho, você mata barata, e lá fora você faz o que é, o que não é para fazer. Vertical? Vertical assim? É assim, amor? Me ajuda aí, ela que me ajuda. É assim vertical? Assim. Vertical. Correto. E horizontal? Errado. Paulo observou algo bem forte para me encerrar. Paulo observou que Cristo entregou seu corpo na cruz do Calvário como sacrifício vivo e morreu por nós, varrendo todas as vítimas mortas do altar de Deus. Agora nós devemos entregar nosso corpo a Deus como sacrifício para Ele, como nosso culto racional. Aleluia. Aí vem para o culto, fica mexendo no celular, vem para o culto, fica falando mal da irmã no culto, eu vou pregar, irmão. Vem para o culto, fica falando mal da igreja, fica falando mal do pastor, falando mal de mim, que sou pregador, que não tenho nada a ver com nada, né? Aí vem para o culto, fica olhando para o relógio, ainda bem que aquele relógio ali é crente, que está logo no fundo da parede, que ninguém fica olhando para a hora, preocupado com a hora, porque tem crente que é assim, irmão, vem para a igreja achando que a igreja
igreja é shopping, achando que a igreja é praça, achando que a igreja é qualquer outro lugar, irmão. Jesus disse que a casa de Deus não é outro lugar a não ser casa de oração. Se você veio para o culto, veio para adorar, oferecer a Deus um culto racional. O que é oferecer um culto racional, pastor Ricardo? Eu estou pregando aqui, você está aqui, ó, na intercessão de olho fechado. Eu estou pregando aqui, alguém está dando glória ali, outro está dando aleluia ali. Isso é um culto racional para Deus. Paulo vai chamar a atenção da igreja de Roma para isso. Eu não tinha vivido isso ainda. Então Paulo chama a atenção deles para um culto de verdade. Aleluia! Culto racional é isso aqui, ó. Com isso aqui eu sou crente, sem isso aqui eu sou crente. Aleluia! Aí tem crente que ele é só racional quando tem oportunidade. Meu Deus! Glória. Aleluia! Aí quando ele não tem oportunidade, ele é irracional. Ele não adora, ele não abre a boca, ele não levanta a mão, ele não manifesta nada. Eu carrego um ditado comigo que se você sentar do lado de alguém que não deu glória ainda, faz um teste aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? A adoração contagia. Ainda mais se for igual a eu, doidinho por Jesus. Senta do meu lado. Você tem que ouvir, irmão. Se for doidinho igual eu, vai pegar na mão e vai correr na igreja. Mas sentar do lado de um crente que é gelado é a pior coisa. Você dá um glória a Deus, ele já olha para você com aquela cara feia. Eu estou lá ligando com cara feia, irmão. Lá fora no mundão, quando a gente não tinha uma vida nova, a gente ia pro show. Olha a baderna que acontecia. A gente estava no show lá, irmão. O cantor nem aí para nós, e nós estava lá gritando o nome do cantor. Aí na igreja, Paulo vai chamar a atenção dos crentes de Roma para adorar a Deus com culto racional. É dar glória a Deus sem pedir, é dar aleluia sem pedir, é levantar a mão sem pedir. É um culto racional. Mas olha, escuta isso aqui. Um culto racional também é na palavra. Tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Porque há muitos aventureiros aí, tá, irmão? Eita, não é isso, irmão? Oh, glória, aleluia. Não falou nada. E você está dando glória, você está dando aleluia. Hã? Culto racional na palavra. Duas verdades que eu anotei aqui para não esquecer. Paulo vai chamar a atenção do povo de Roma, que eles têm que ter os seus corpos consagrados a Deus. Olha o que Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo usa o verbo rogar, que dá uma autoridade, a razão pela qual Paulo roga aos crentes judeus e gentios com esse tom de autoridade, com essa ousadia na palavra. Por quê? Porque ele quer que o povo se apresente de uma forma santa, de uma forma agradável, de uma forma bendita. Porque Paulo quer ordenar os povos de Roma a adorar a Deus de verdade e não oferecer a Deus um culto de mentira. É Deus. Prova. Atos capítulo 16 diz para nós que havia um culto na beira do rio, e lá tinha um grupo de irmãs orando, e também tinha uma mulher chamada Lídia que fazia parte do culto. Uma mulher que vendia púrpura, que saía do outro lado da cidade para participar do culto. Ela dava glória, ela dava aleluia, Glória a Deus. ela fazia tudo que um crente fazia, mas não era convertida. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Dá glória a Deus, dá aleluia, prega, canta,
mas não é convertida. Você está no lugar certo, então. Você precisa ter um encontro real com o Senhor. Então Paulo vai chamar a atenção do povo de Roma para essas duas verdades: oferecer a Deus um corpo consagrado. O que é ter um corpo consagrado? Eu não fui convidado para pregar aqui? Sim, 2 meses com antecedência. É estudar a palavra, consagrar e orar, para Deus falar com a igreja. A Paloma foi convidada para cantar. Tadinha, ficou lá a tarde toda ensaiando, mandou para mim: meu líder, eu estou aqui nervosa, tremendo, ensaiando. Falei: deixa Deus te usar, que Deus vai te abençoar. Quem se prepara, Deus é glorificado por intermédio dela. Só que tem gente que é convidado para cantar, não ensaia. Aí chega aqui, atropela o hino todo, erra o hino todinho. Fora aqueles que no meio do louvor, que ele erra a letra, ele fala em línguas estranhas. Aí fala que é Deus no negócio. Não é Deus no negócio não, é você que não se preparou. É você que não ensaiou. Fora aqueles que vai pregar, tem oportunidade para pregar, o pastor dá tempo, meu filho você vai pregar tal dia, 15 dias para estudar. Ele vai deixar para estudar no dia que ele vai pregar. E quando chegar na hora, é uma gaguejeira tremenda. Aí coloca a culpa: pastor, me perdoe, é a primeira vez. Mentira, irmão. É que não estudou. Aleluia. Paulo está chamando o povo de Roma a se consagrar a Deus. Por quê? Porque Cristo consagrou na cruz do Calvário. Ele já morreu, ele ofereceu o povo. Então Paulo quer que nós oferecemos a Deus os nossos corpos como adoração, um culto racional. Apresentai-os a Ele, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Segunda coisa que eu anotei para não esquecer é mentes transformadas. Olha o que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Não adianta ter um corpo renovado se não tem uma mente renovada. Não adianta andar bonitinho, terno novo, gravata bonita, sapato para chamar atenção, se você ainda continua com a mente lá no mundo. Meu Deus. O mundo tem uma forma, e o crente é alguém que não pode andar na forma que o mundo anda. Por que isso? Porque você não é do mundo, você é do céu. Não se acomode ao esquema do mundo, mas se transforma pela renovação da mente. Por que, Vinícius? A forma do mundo é um esquema que muda todo dia, a toda hora, a todo instante. Em vez de você entrar nessa forma para sermos conformados a ela, você deve ser transformado de dentro pela renovação da mente. A renovação da mente é isso aqui, pastor Ricardo. Ela coloca aquilo que está dentro. É por isso que Deus falou para Samuel: eu não vejo o que está por fora, eu vejo o que está. Aí quando Deus pegou o homem, formou do pó da terra, ele soprou aquilo que estava fora no homem, ele soprou aquilo que estava. Então ele pegou o que estava dentro dele, Deus pegou o que estava dentro dele e soprou dentro do homem. E deu vida para o homem. É por isso que você está de pé. É por isso que você está aqui. Por causa do sopro de Deus na nossa vida. Só uma pessoa está pegando ali atrás, mas eu dou glória a Deus. Você só está de pé hoje porque tem sopro de Deus na sua vida.
Para de ser ingrato, para de ser egoísta, seja grato. Porque tem gente que hoje acordou e nem agradeceu a Deus pelo pão que foi colocado na mesa. Deus me trouxe aqui para dizer que se a sua mente não estiver renovada, não adianta ter boa aparência se por dentro está fora, está sem formosura, está podre. Como adianta, irmão? Não adianta. Glória a Deus. Paulo vai chamar a atenção do povo. Em vez de você viver pelos padrões que o mundo está te oferecendo em desacordo com Deus, vocês precisam ser exortados e deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme a sua vida com a vontade de Deus. Aleluia. O William Barclay disse assim, pastor, que o crente não pode ser igual o camaleão. Meu Deus. No branco ele é branco, Meu Deus. no preto ele é preto, Meu Deus. no azul ele é azul. Você tem que ser aqui e ser lá fora. Aleluia. Glória a Deus. O que você é aqui, você tem que ser lá fora. Você não tem que se adaptar aos padrões que o mundo está te oferecendo. Aleluia a Deus. Vou repetir isso aqui. Você não pode se adaptar aos padrões que o mundo está te oferecendo. Aleluia. Mas é um dever seu e nosso ser transformado em nossa natureza íntima. O crente não pode transformar ou se conformar com o mundo, porque o mundo ou a forma do mundo muda todo dia. O errado ontem é certo hoje. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Porém nós, como modelo absoluto, como soldado do céu, nós jamais pode dar mau exemplo para quem está do lado de fora. Por quê? Porque o meu maior modelo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso modelo, ele é a igreja real. O Luiz me disse para me encerrar: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados pela palavra. Quem recebe essa palavra, levante a mão para dar glória a Deus. Por 1 minuto, por 10 segundos, deixa a sua mão lá em cima, que eu tenho uma palavra para o teu coração aqui. Ele está dizendo no meu coração: seja transformado pela renovação da mente. Seja transformado pela renovação da mente. Seja exemplo aonde você colocar a planta do seu pé. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Quem acredita nisso, diga aleluia. Caralho, fora que nem o calabor, que nem eu faço. Saia daqui hoje pensando nisso aqui. Quem era você? E quem é você agora? Quem era você? E quem é você agora? Boa. É uma reflexão. Quem era você sem Jesus? Perdido. Quem era agora? Quem é você com Jesus hoje? É Deus. Sem Jesus, ele era perdido. Com Jesus, ele foi achado. Amém?